Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 3 de julho. Agora a gente vai destacar as principais manchetes do país, começando agora com a capa do jornal O Globo. Aqui em destaque é a área da economia. A manchete do dia é cotação sem teto, o dólar não para e o mercado vê chance alta de juros. A cotação da moeda americana fechou em R$ 5,66, um recorde em 2 anos e meio, e já acumulou a valorização frente ao real de 17% só este ano. A sequência da alta do dólar tem puxado a previsão de juros futuros, sinal de que o mercado já projeta um aumento da taxa Selic, que atualmente é de 10,5%. O presidente Lula, que hoje se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também com outros assessores para tratar sobre o tema, declarou ontem, abre aspas, que me preocupa essa subida do dólar, fecha aspas, para o que disse o presidente. Ele também disse, ainda assim, que insistiu nas críticas à condução da política monetária do Banco Central e ao que definiu como um jogo especulativo do mercado. Internacionalmente, integrantes da equipe econômica admitem torcer para o presidente parar de dar essas declarações sobre o tema aí do Banco Central. Sem citar Lula, Haddad afirmou ser preciso melhorar a comunicação sobre a gestão fiscal. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamou de narrativa as afirmações de Lula de que ele tem atuação política no órgão. Em destaque aqui, o editorial é sobre a nova agenda dos 30 anos depois do Plano Real. O inimigo agora não é a inflação, mas o crescimento medíocre da economia. Mais empreendedorismo, aumento de competição, fim de privilégios e eficiência na gestão pública são as chaves. Ainda na área de opinião, Paulo Sérgio Pereira escreve sobre o ministério que faz falta ao novo mandato de Lula. Bernardo Melo Franco escreve sobre a Argentina, que Milei semeia brigas para manter a imagem de antissemita. Zena Latif escreve sobre o espaço que há para governar, mas falta boas propostas. E ainda na área de opinião, no segundo caderno, Marta Batalha escreve sobre o meu método musical para escapar da realidade. Em destaque também é que o governo proíbe a meta de treinar a inteligência artificial com dados brasileiros. A decisão cobra transparência e visa proteger a exposição de usuários. A plataforma, com essa decisão, diz ver um retrocesso. A entrevista de hoje é com Richard Roberts. Ele, que é Nobel de Medicina, diz que a inteligência artificial na medicina ainda carece de informações confiáveis. Ele, que, como eu já falei, é Nobel na medicina, celebra os avanços, mas faz alerta para os riscos dos avanços aí da inteligência artificial. Ele também faz críticas à ganância da indústria farmacêutica e o ativismo do antitransgênico. Ainda em destaque, essa foto aqui na capa do jornal O Globo é o Mar do Caribe de olho no Belo. O satélite, que é da Agência Espacial Europeia, capta o olho do furacão em um deslocamento sobre uma ilha no Caribe. Segundo cientistas, nunca antes uma tempestade tão forte havia se formado na região. Aqui em destaque para a tempestade que ocorre lá no meio do Caribe. Ainda o país de pets, a paixão em alta e os gastos também, sobre uma pesquisa que mostra que 7 em cada 10 brasileiros convivem com um animal de estimação e que o custo veterinário é a maior queixa. Aqui ainda em destaque são os que os estados propõem abater dívida com a União,
com a União Gastos para o Combate da Violência. Em uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os governadores do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás defenderam abater a dívida com a União com despesas na área da segurança. O governo propõe que o desconto só seja investido em educação e infraestrutura. Também em destaque é a PEC da segurança, que tem resistência da oposição em estados e na Câmara. O projeto, que ainda está em gestação pelo governo para ser uma proposta, uma resposta à violência, prevê um aumento de recursos federais para a segurança e a ampliação das atribuições da Polícia Federal. Governadores de oposição e a bancada da bala na Câmara dos Deputados têm críticas a esta PEC. Sobre a qualidade de vida, onde os indicadores sociais dizem que é melhor viver no Brasil. Uma métrica internacional de qualidade de vida com 52 indicadores e foi usada pela primeira vez aqui no Brasil, aponta o interior paulista como a melhor região para se viver. Aqui em destaque, a charge do dia é entreouvindo Brasil e Argentina, aqui o presidente Lula do Brasil e o presidente da Argentina, Javier Milei. Vamos nos desconcentrar? Também em destaque, na área da Argentina, lá pelo país, a pobreza cresce em meio ao remédio amargo das contas. A perda de poder aquisitivo derivado do esforço para equilibrar as contas e conter a hiperinflação chega à taxa de pobreza de 50%. Milei projeta reverter esse quadro ao colher os frutos dos reajustes. E por fim, aqui em destaque são os elevadores em cheque, o temor do sobe e desce. Bombeiros atestaram que cresce o número de ocorrência em elevadores no Rio de Janeiro. Foram 3 casos graves só nos últimos dias e um técnico em atividade morreu. São esses aqui os destaques da capa do Globo. Agora você liga o que a gente tem na capa do Estadão de hoje. Jornal Estado de São Paulo, Amanda, destaca nessa foto principal uma decisão no apagar das luzes do semestre legislativo na Câmara Municipal de São Paulo, na capital. A Câmara aprovou um pacote aí de mudanças urbanísticas e o Estadão critica essas mudanças nessa matéria. Aqui é a Avenida Faria Lima, uma das principais avenidas da capital. Diz o seguinte: mais prédios na Faria Lima e novos parques em São Paulo. Pacote urbanístico aprovado na Câmara facilita ainda a regularização de obras indevidas e traz alterações de zoneamento e propostas para o centro de São Paulo, para Água Espraiada, para o Jurubatuba e para a região da Avenida Faria Lima, na Vila Olímpia, vai ficar mais verticalizada. Vai construir mais prédios mais altos. E isso tudo na última sessão. Esse pacote foi aprovado na última sessão da Câmara Municipal de São Paulo, na última sessão do semestre legislativo, que lá entrou em recesso, só volta em agosto. E cabe agora o prefeito Ricardo Nunes aprovar ou vetar. Política econômica. Após falas que elevaram o dólar, Lula diz: é preciso fazer alguma coisa. Presidente atribui alta à especulação e disse que hoje discutirá o tema com o ministro Fernando Haddad da Fazenda. A moeda americana fechou ontem a R$ 5,66. O jornal ainda dá destaque a uma entrevista de página inteira, depois a gente vai ver isso nas páginas internas, ainda em comemoração, em alusão aos 30 anos do Plano Real.
E o entrevistado da edição desta terça-feira é Pedro Moreira Salles. O banqueiro, ele é co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco. Ele diz: temos reformas e discussões inacabadas. Para o banqueiro, o Plano Real foi um momento extraordinário, mas o país precisa avançar. A manchete do jornal é sobre o caso de corrupção nas lojas americanas. Bancos alertaram a CVM. O que é CVM? Comissão de Valores Mobiliários, sobre venda de ações por ex-diretores. Inquérito da Polícia Federal sobre a fraude contábil na Americanas aponta que bancos e corretoras alertaram a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia que tem a função de fiscalizar o mercado de capitais. Eles alertaram sobre operações suspeitas de vendas de ações que então diretores da varejista informam Carlos Eduardo Valim e Marcelo Godoy, que escreve também para o Estado de São Paulo. De acordo com a investigação da Polícia Federal, Credit Suisse, as empresas e XP Investimentos avisaram o colegiado antes da divulgação do rombo de 25,3 bilhões de reais. O Itaú apresentou indícios sobre o uso de informações privilegiadas nas negociações após as inconsistências contábeis se tornarem públicas. A BSM Supervisão de Mercados, entidade autorreguladora do mercado de capitais, entregou à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, uma extensa lista de pessoas que teriam realizado operações de tal natureza. E aqui ao lado é uma página do inquérito da Polícia Federal, justamente registrando esse aviso que os bancos alertaram a Comissão de Valores Mobiliários que estava havendo alguma coisa errada. Muita ação sendo vendida em muito pouco tempo, mas só depois vieram descobrir o rombo nas lojas americanas. Eleição legislativa para o parlamento francês. Para tentar frear a ultradireita na França, mais de 200 candidatos deixam a disputa. Parte dos candidatos de centro e de esquerda deixa a disputa para favorecer os mais bem posicionados, né, desse lado de centro e de esquerda, contra o grupo de ultradireita que é liderado pela Marine Le Pen. Na área de cultura, o jornal traz dica de imersão no mundo da arte e dos heróis. Nas férias de julho, shoppings de São Paulo oferecem opções para todos os públicos, entre elas, heróis da DC Comics. A DC Comics é a empresa que é rival da Marvel. Copa América. Brasil decidirá vaga na semifinal com o Uruguai e o jogo será sábado. Ontem teve um empate. Estados Unidos. Após obter imunidade parcial, o ex-presidente Trump tem sentença adiada. Futebol. Em 19º lugar, no Brasileirão, Corinthians demite técnico Antônio Oliveira. E por último,
no caderno de negócios, Amanda, falando sobre a inteligência artificial. A Meta, que é a dona do Facebook, está proibida de coletar dados no Brasil para sua inteligência artificial. O governo manda a dona do Facebook suspender o uso de publicações de brasileiros. A empresa fala que ficou desapontada, fala em desapontamento. É com você. A gente segue agora para a capa da Folha de São Paulo de hoje. O destaque, a principal manchete é a mesma que foi manchete no jornal o Globo. É que o dólar atinge R$ 6,66 e Lula diz que o governo tem que agir. Durante a tarde de ontem, a moeda americana chegou a ser cotada em R$ 5,70, mas desacelerou ao fim do dia. Lula disse também ontem que o Banco Central não pode estar a serviço do sistema financeiro e voltou a afirmar que Roberto Campos Neto, que é o chefe da autarquia, tem viés ideológico. Nos últimos 60 dias, o petista fez ao menos 14 comentários sobre a política fiscal e monetária que afetaram o mercado. Também ontem, Lula afirmou que a especulação a favor do dólar e que o governo tem que fazer algo sobre isso. Mais tarde, o ministro Fernando Haddad negou que a gestão estude controlar a moeda por meio do imposto sobre operações financeiras no câmbio. No final do dia, quando o dólar desacelerou, agentes do mercado citaram os rumores de que o Banco Central estaria planejando uma ação. A instituição, no entanto, tem afirmado que só agirá se perceber disfuncionalidades. Lula deve se reunir hoje com a equipe econômica para debater esse assunto. Na capa da Folha tem mostrando um levantamento do fechamento diário do dólar, né, depois das declarações de Lula. Aqui em 12 de junho, que o aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Isso que foi o que disse o presidente Lula no dia 12 e a partir daí houve um aumento da cotação do dólar. Antes dessa fala, ele era cotado em R$ 5,25 e após essa fala sobre, no caso, não comprometer a capacidade de investimento público, o dólar chegou a R$ 5,41. Aqui também em destaque outras falas que o presidente disse ao longo desses 60 dias, que a Folha de São Paulo destaca que houveram 14 comentários que impactaram aí na economia e na alta do dólar. Aqui em destaque também na capa da Folha de São Paulo é que a autarquia veta o uso de dados de brasileiros em inteligência artificial da Meta. Essa autarquia é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que proibiu a Meta, que é a dona do Facebook e Instagram, de usar os dados dos brasileiros para treinar a sua inteligência artificial que se assemelha com o chat GPT. Essa autarquia ela também afirma que há um risco de danos aos usuários e estipulou uma multa diária de R$ 50 mil pelo descumprimento. A Meta diz seguir as regras do país. Ainda em destaque aqui é que 40% dos brasileiros afirmam que poder público não faz nada pelo clima. Essa que foi a pesquisa da Datafolha, que também foi destaque aqui no jornal de ontem, e aponta que 4 a cada 10 brasileiros dizem que as gestões federais, estaduais e municipais, assim como a sociedade e as grandes empresas, não fazem nada para lidar com a crise climática. O levantamento mostra que ainda 28% vem inação também de organizações não governamentais. Ainda em destaque na área de opinião, falando sobre a economia e sobre a manchete do dia, é que petista cria crise onde não havia, é o que escreve Vinícius Torres Freire. Ele diz que faz 2 semanas Lula está em companhia desvairada de tiro no pé. Desautoriza continuamente os planos de Haddad. Chama seus adeptos para uma guerra santa contra o Banco Central, ricaços, etc. Apela para
demagogias. Pior de tudo, nada disso se trata dos problemas de crescimento. Ainda em destaque, a entrevista é internacional com Maria Corina. Ela diz que Maduro tem medo e por isso quer minar as eleições. Ela que foi impedida de concorrer à presidência da Venezuela e é líder da oposição a Maduro. Maria Corina Machado, ela diz que ela se reúne com mulheres em campanha, enquanto seu aliado é o candidato oficial. Para ela, Nicolás Maduro dificulta o registro de eleitores por temer o resultado. Ainda na política internacional é que a advogada de Trump mentiu, conclui corte. O ex-prefeito de Nova York perdeu a sua licença para advogar. Para a corte, ele mentiu ao dizer que as eleições de 2020 foi roubada do ex-presidente Donald Trump, que é o seu cliente. E ainda em destaque é sobre São Paulo, que a Câmara de São Paulo dá aval para mais prédios e 2 novos parques. E também lei que vetava corridas no Jockey é suspensa. Aqui também em destaque em São Paulo é o centro paulistano que vive retomada, mas no topo dos prédios. Aqui, frequentadores de uma casa noturna no viaduto da Santa Efigênia é a foto de destaque. Após a pandemia, o número de empresas abertas na região cresceu em 40%. E de fechamentos foi de 10%, e as atividades dentro ou no alto de prédios ganharam força. Ainda motoristas e colaboradores de ônibus na capital desistem da greve, ainda falando sobre São Paulo. E por fim, os editoriais, destaque aqui na capa, o primeiro fala sobre a retórica populista de Lula, semeia a crise, sobre a verborragia que eleva as incertezas sobre o dólar. E o segundo editorial é custo nada homeopático, acerca das terapias sem eficácias comprovadas pelo SUS. São esses aqui os destaques da capa da Folha. O que a gente tem na capa do Povo de hoje, Celi? O destaque da capa do jornal cearense O Povo, e é a manchete do jornal, é sobre uma solenidade que houve ontem aqui em Fortaleza, no centro de eventos, onde o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, anunciou um repasse de 279,3 milhões para creches. Ceará, segundo o MEC, segundo o ministro Camilo Santana, o Ceará vai receber 57 novas creches. É um investimento de mais de 279,3 milhões de reais, que busca ampliar o número de equipamentos educacionais voltados para o atendimento à primeira infância no estado. Ainda destaque na capa, na área de cultura, esta foto, artes e afetos. A artista visual Bia Mourão conta sua história desde que saiu de Nova Russas, município de Nova Russas fica ali perto de Crateús. Ela saiu de Nova Russas e veio morar em Fortaleza. Ela está lançando uma obra autobiográfica, escrita em cores de tinta e linha de crochê. É a capa do caderno de cultura do jornal Povo, que se chama Vida e Arte. Na área de economia, é dizendo que o anuário do Ceará, o Datafolha e o Top of Monday, a empresa M. Dias Branco é eleita a marca que representa o Ceará. Esse Top of Monday é um termo em inglês da área de publicidade, quer dizer, o top da mente. Qual é a marca do Ceará que vem logo na sua cabeça? Aí a Jornal Povo fez essa, junto com o Datafolha, fez essa pesquisa e a empresa M. Dias Branco ganhou. É a marca mais lembrada, é o top, é a mais lembrada pelos cearenses.
E na área de esportes é dizendo que o Brasil, o jogo de ontem, o Brasil empata com Colômbia e avança em segundo na Copa América. A reportagem da edição de hoje é sobre petróleo versus energia renovável, entre a necessidade e a transição energética justa. E essa foto é da Igreja do Patrocínio, de Nossa Senhora do Patrocínio, que fica ali na Praça José de Alencar, no centro de Fortaleza. Escapou do incêndio que houve semana passada. Ali tinha umas lojas atrás, no centro de Fortaleza, que pegaram fogo, mas a igreja não foi atingida. Após incêndio atingir lojas vizinhas, a Igreja do Patrocínio volta a celebrar missas, depois de passar 3 dias fechada. E por último, na área de economia, contratações de financiamentos imobiliários sobem 30% no Ceará em um mês. Amanda. A gente vai agora para a capa do Correio Brasiliense de hoje. O primeiro destaque é que essa foto de estudantes que é a Universidade Pública para Mudar Vidas, esses que são alunos do ensino médio e participam do projeto Educação, que é um projeto pré-vestibular de graça ministrado pelos alunos da Universidade de Brasília. Aqui esse é um dos vários trabalhos da Universidade de Brasília voltados para as comunidades do DF. O destaque, a manchete do dia do Correio Brasiliense ainda é falando sobre o dólar, que o duelo do dólar. Lula mantém os ataques pesados ao Banco Central e vê a moeda americana fechar em R$ 5,66. O presidente fará uma reunião para discutir as medidas que segurem o câmbio. Aqui essa montagem que simula o faroeste, Lula e o dólar e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que sofreu aí diversas acusações pelo presidente Lula e que essas acusações provocam a inquietação do mercado de câmbio e, somado a fatores internacionais desfavoráveis, significam a alta do dólar, e Lula quer adotar medidas para conter essa desvalorização do real. Mas o chefe do Planalto disse não acreditar que essa instabilidade seja provocada por suas críticas à autoridade monetária. Ele falou, abre aspas, é uma especulação, há um jogo de interesse especulativo contra o real, fecha aspas, para o que disse o presidente. Já Campos Neto afirmou que a sua atuação é técnica, principalmente na política de juros. Ele disse, abre aspas, a história e o tempo vão mostrar que o trabalho foi feito da melhor forma que podíamos, com os dados que tínhamos, e foi feito da forma mais técnica, fecha aspas, para o que disse o presidente do Banco Central. Ainda em destaque aqui na capa do Correio Brasiliense é sobre a questão da inteligência artificial, que os brasileiros estão fora da meta, porque a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp foi proibida de usar as informações dos usuários do Brasil para as suas plataformas de inteligência artificial, como a gente vem destacando. Aqui também uma entrevista com a secretária de Saúde do DF, ela fala sobre as medidas para reduzir a fila de espera nas cirurgias e diz que a pasta está contratando provisoriamente anestesiologistas para os procedimentos eletivos. Também em destaque aqui do Distrito Federal são os riscos nas ruas, as passarelas sujas e mal iluminadas e a falta de faixas em vários pontos da capital colocam em perigo a travessia dos brasilienses. Este ano foram 25 mortes de pedestres. Também em destaque agora na política internacional é sobre o Biden, que sofre pressões dos democratas. Um dos deputados, que é o primeiro congressista democrata a defender que Biden desista da sua candidatura. O presidente dos Estados Unidos atribui esse desempenho ruim no debate contra Trump ao cansaço das suas viagens internacionais.
nacionais. Agora, no Brasil, a segurança é que Lula quer repensar o setor nos estados. Em destaque também falando sobre o Plano Real, a equipe de sucesso desse plano, o apoio do presidente Itamar Franco ao ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, além da equipe econômica, foi fundamental para a implementação da nova moeda. Agora, em destaque na área dos esportes, é que o Brasil dá uma cabeçada. A seleção empata com a Colômbia de 1-1, fica em segundo lugar e enfrentará os uruguaios nas quartas de finais sem o jogador suspenso Vini Júnior. Agora, falando do futebol feminino, a saga pelo ouro inédito. Aqui, cria do Guará, a atacante Gabi Portilho do Corinthians está entre as 18 convocadas do Brasil para o torneio de futebol feminino na Olimpíada de Paris 2024. E por fim, aqui destaque são assassinatos nos aeroportos, que João Henrique Bastos foi morto a tiros por 2 homens que dispararam em cima de uma moto. São esses aqui os destaques da capa do Correio Brasiliense. Ou se liga que a gente tem na capa do Valor Econômico. Conjuntura, pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, aponta que 1/5 dos brasileiros está super endividado, diz Isis Ferreira. Sobre São Paulo, Sabesp, privatização, a empresa Equatorial Energia vai recorrer a empréstimo ponte para financiar compra dos 15% das ações da companhia. Se ela vai recorrer a empréstimo é porque não tem esse dinheiro em caixa, né? Para comprar a Sabesp. Bem-estar social. Municípios da Amazônia registram os piores índices de progresso social do país, diz Veríssimo. Manchete do Valor Econômico repete a de outros jornais do Sul, como o Globo. Em dia tenso, dólar bate em R$ 5,70 após declarações de Lula sobre câmbio e Banco Central. Moeda sobe 0,22% e fecha em R$ 5,66, maior nível desde janeiro de 2022. O presidente Lula atribui avanço da divisa à especulação e critica mais uma vez o presidente do Banco Central, Campos Neto. Lula diz que ele é o presidente bolsonarista do Banco Central, porque foi indicado pelo ex-presidente da República. O ministro Fernando Haddad vai apresentar medidas de ajuste fiscal. Presidente Lula quer desonerar carne na cesta básica, desonerar de impostos. Na Americanas, a fraude incluía copia e cola. Se fosse traduzido na linguagem norte-americana, era Ctrl+C e Ctrl+V, copia e cola. Na França, o esforço é para barrar a extrema-direita. Aqui tem o jornal Valor Econômico, traz uma entrevista com Catherine McGregor. Ela é a diretora executiva, também chamada de CEO, CEO, diretora executiva global da empresa Engie. A Engie, empresa de energia franco-belga, tem 20 bilhões de reais comprometidos em investimentos de geração solar, eólica e linhas de transmissão no Brasil, seu principal mercado fora da Europa. Abre aspas para dizer da frase da diretora executiva da empresa. Estamos no Brasil há 28 anos. Somos investidores de longo prazo. Acreditamos que o país tenha a oportunidade de acelerar
o desenvolvimento em energias renováveis. Um projeto no Brasil é equivalente a 10 projetos na Europa em termos de capacidade, disse ao Valor Econômico a diretora executiva global da empresa, Catherine McGregor. E por último, Amanda é na área aqui de inteligência artificial, dizendo que a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, suspende política da Meta, dona do Facebook, para treinar inteligência artificial. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do Jornal Globo, que hoje apresenta apenas um editorial justamente falando sobre os 30 anos do Plano Real. Eles escrevem sobre a nova agenda 30 anos depois do Plano Real. O Brasil precisa promover reformas, confiar nos empreendedores e apostar no aumento da competição. Esse editorial que também foi destaque na capa do Globo de hoje. Seguindo agora para a área de política, é sobre o cabo de guerra. A aposta de Lewandowski para a segurança avança, mas sofre resistência de governadores e do Congresso. Aqui é sobre essa PEC da segurança pública, que é a aposta do governo para buscar protagonismo no combate ao crime e fortalecer e na verdade, arrefecer essas críticas em uma área dominada pela oposição. Aqui são os principais pontos dessa PEC que está sendo proposta pelo governo, juntamente aí com o Ministério da Justiça, que é tem mais poder para a Polícia Federal, que passaria a operar em todo o país contra o crime organizado e milícias em caso de repercussão nacional e internacional. Atuaria ainda nas matas, florestas, regiões de preservação e também nas unidades de conservação. Também, de acordo com a PEC, a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, faria uma função de polícia ostensiva. A corporação, além das ferrovias federais, também atuaria em áreas promovidas em ferrovias e hidrovias. E também essa nova PEC inclui na construção de um Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUSP, e o Fundo Nacional de Segurança Pública, que vigoram por meio de leis comuns. Esse Fundo Nacional de Segurança Pública teria um formato semelhante ao Fundo da Educação, o Fundeb, e também aqui o Jornal Globo mostra como é que funciona esse já existente Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. O sistema ele foi criado em 2018 e prevê a atuação conjunta do país de forças de segurança em operações, compartilhamento de dados, definição de metas e estratégias para prevenção de crimes e intercâmbio de informações. Ele ainda é composto por 17 membros, entre eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares e civis, além dos corpos de bombeiros e das guardas municipais. Cabe ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública coordenar esse grupo. Os membros atuam dentro das suas competências e ele é financiado dessa verba que vem do Fundo Nacional de Segurança Pública, que recebe os repasses da arrecadação das loterias da Caixa Econômica. Como o SUSP na Constituição, será possível destinar ao programa parte do orçamento do governo, como ocorre na educação e na saúde. Ainda em destaque aqui na área de política é sobre a política em São Paulo, que Boulos, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, deputado federal Guilherme Boulos, inclui ex-rota na equipe e amplia o discurso no combate à violência. A escolha
escolha ocorre após Nunes definir ex-coronel como vice e buscar aproximar o pessoalista da pauta da segurança pública. Ainda na área de política, é sobre que perto da eleição, o governo paga mais emendas ao PT e a aliados, membros mesmo com menos parlamentares que o PL. A sigla de Lula lidera a lista de emendas e o empenho de junho chegou a 14,2 bilhões e foi recorde. Aqui são as corridas por emendas que o Jornal Globo traz esse gráfico, o quanto já foi pago em emendas individuais dos partidos por bilhões. Aqui, em primeiro lugar, vem o PT, como já mostra a matéria, o PSD vem em terceiro, em segundo, seguido pelo MDB, que vem em terceiro, e o PL, que tem a maior bancada, fica em quarto lugar. Ainda em destaque na política é que Milei ataca Lula às vésperas de ida a evento com conservador em Santa Catarina. Articulada por Eduardo Bolsonaro, a edição desse evento deve reunir o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente argentino Javier Milei, que escalou críticas ao petista. Ainda em destaque pelo Brasil, o país pede que os brasileiros adotam mais cães que gatos e aves, um amor que sai caro por causa do veterinário. Ainda em destaque pelo Brasil são as cidades do interior que a desigualdade se aprofunda. Um ranking mostra o progresso social e aponta os municípios paulistas para se viver e os municípios da Amazônia os piores. Ainda em destaque aqui pelo Brasil, é que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende a proibição de corridas de cavalo lá na região. A decisão ataca o argumento do Jockey Club, cujo terreno está na mira da prefeitura para virar um parque. Na economia, a manchete do dia, de olho na Selic, o dólar vai a R$ 5,66 e analistas já avaliam se o Banco Central vai elevar os juros ainda este ano. Na área da economia ainda, Zênia Laft ela pergunta se o Brasil é ingovernável. Ela diz que fazer reformas fiscais deveria ser prioridade da classe política, até porque a oposição de hoje poderá ser o governo de amanhã. Ainda na economia, é que Lula precisa recuar, é o que avalia a equipe econômica. O presidente se reúne hoje com os auxiliares para discutir o ajuste fiscal após os novos ataques ao Banco Central, que aumentou as tensões com o mercado. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebate essa avaliação do petista ao criticar narrativa sobre a ação política dentro do Banco Central. Na área de economia, é destaque aqui que o governo proíbe a Meta de usar os dados dos brasileiros para o treinamento em inteligência artificial. A Big Tech disse que essa decisão é um retrocesso e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados definiu uma multa diária de R$ 50 mil por dia de descumprimento. Ainda em destaque aqui essa matéria do Jornal Globo é sobre o gasto com previdência militar que somará 856 bilhões de reais. Segundo um relatório do Tesouro, despesa equivale a 60% do dispêndio estimado com o setor civil nas próximas décadas. Para técnicos do governo, os números indicam que será necessário fazer algum ajuste na proteção das Forças Armadas no futuro. Ainda sobre a economia, é que a equipe econômica estuda isentar os fundos de previdências fechados. E Lula defende que carne do dia a dia tenha alíquota zero. O texto atual da reforma tributária prevê uma redução de 60% no imposto sobre esse produto. Ainda na área da economia, são sobre as dívidas dos estados. Uma nova proposta é para abater o gasto com segurança. O governo federal prevê atualmente que essa dedução valeria apenas para as despesas com educação e infraestrutura. Nas Americanas, é que o Ministério Público Federal deve fazer uma nova denúncia contra os ex-executivos. Antigos diretores buscavam
convencer bancos a alterar documentos auditoriais. Pelo mundo, mais pobres, menos consumo. A taxa de pobreza na Argentina sobe e já ultrapassa os 50%, enquanto Milei aplica remédio amargo na economia. Ainda em destaque pelo mundo é o tumulto em festa religiosa na Índia, causa 116 mortes. Ao total, foram 108 mulheres e mais de 15 mil pessoas foram à cerimônia, que tinha permissão para receber apenas 5 mil. Defesa de Trump, ainda falando pelo mundo, agora nos Estados Unidos, é que a defesa de Trump quer anular a condenação de suborno. Após recuo, o juiz adia a sentença para setembro. O candidato republicano é acusado de fraudar contas para abafar um escândalo sexual às vésperas das eleições de 2016. E por fim, aqui o destaque é na área da saúde, uma entrevista com Richard Roberts, ele que é bioquímico e diz que a inteligência artificial pode ajudar a ciência, mas ainda não é confiável. O pesquisador britânico, que é premiado com o Nobel de Medicina, diz que bancos de dados científicos ainda são obstáculos para a criação de ferramentas de inteligência artificial precisas. E aqui em destaque também na área de saúde, por fim, é que a Organização Mundial da Saúde lança a primeira diretriz para abandonar o tabagismo. O documento inédito reúne intervenções consideradas eficazes para quem quer largar o hábito de fumar, entre remédios e abordagens comportamentais. No Brasil, apenas algumas dessas técnicas estão disponíveis no SUS. São esses aqui os destaques internos do Globo. O que a gente tem dentro do Estadão de hoje, Alceli? Eu começo, Amanda, com a coluna do Estadão. E a nota principal é dizendo que aliados de Lula defendem antecipar a indicação do presidente do Banco Central a fim de frear disparada do dólar. Aliados do presidente Lula têm defendido que o governo antecipe a indicação para a presidência do Banco Central, que é prevista só para dezembro. Campos Neto termina o mandato em dezembro deste ano, que antecipe para frear a disparada do dólar. Diretor de Política Monetária do Banco Central, o Gabriel Galípolo, é o favorito à vaga. A moeda americana encostou ontem nos R$ 5,70, reagindo à escalada de tensões entre Lula e o BC, o Banco Central. Abre aspas, tenho defendido essa hipótese, antecipar a indicação, em conversas com senadores, ministros e líderes do governo, fecha aspas, afirmou à coluna o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Sob reserva, o ministro avaliou que eventual confirmação de Galípolo na presidência do Banco Central ajudaria o governo a colocar a bola no chão, com o mercado por retirar uma incerteza do cenário. Lula tem reunião marcada para hoje com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil. Até lideranças governistas na Câmara querem que Lula diminua a ofensiva contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Parlamentares dizem que a beligerância é inócua. Esse espírito de guerra de Lula contra o Campos Neto é inócua, não faz baixar a taxa de juros e ajuda na alta do dólar, com impacto na inflação. O cenário, reclamam os líderes, pode afetar as eleições municipais de outubro e dificulta a defesa do governo federal em plenário, no plenário da Câmara e no plenário do Senado. A coluna, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, o cearense José Guimarães,
reconheceu que é preciso cautela. Abre aspas. O momento não é de colocar gasolina, mas água. Todos sabem da nossa posição pela redução das taxas de juros, pois o governo, principalmente o ministro Fernando Haddad, fez sua parte, afirmou José Guimarães para a coluna do Estadão. Página de editoriais. O primeiro, a alarmante escalada do déficit da Previdência. Estudo do IPEA mostra que o rombo chegou a 429 bilhões de reais no ano passado, com receita de 1,18 trilhão de reais, para despesas de 1,6 trilhão, uma nova reforma da Previdência é urgente, defende o jornal Estado de São Paulo. Segundo editorial, elogio ao cinismo. Ao fazer campanha descarada por seus candidatos em São Paulo e Rio de Janeiro, o presidente Lula não só desabona a própria presidência da República, como ajuda a converter lei eleitoral em peça de ficção. Artigos. O primeiro é do advogado Nicolau da Rocha Cavalcante, Luz de Lisboa. Luz de Lisboa. Ele diz: é absolutamente benéfico um foro de diálogo sobre o Brasil capaz de reunir ao longo dos anos tantas pessoas e perspectivas. Nesse artigo, ele está elogiando essa iniciativa do ministro do STF, Gilmar Mendes, de realizar pela 12ª vez esse fórum. É a 12ª edição, que foi chamada até de Gilmar Palousa, de levar muita gente do Brasil lá para Lisboa, Portugal, para participar desse fórum, que é organizado por uma faculdade não é propriedade que ele não pode assinar, mas ligada ao ministro Gilmar Mendes. E o segundo artigo é do presidente do Conselho da Gerdau, da empresa Gerdau, Guilherme Gerdau. Ele escreve sobre tensões globais e fortalecimento industrial. Não nos resta outro caminho do que enfrentar os desafios do novo ambiente internacional, sem cairmos no equívoco do isolamento e assegurando avanços em nossa competitividade. Página de política. Há 2 semanas do recesso parlamentar de julho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, correm para deixar marcas nas suas gestões. Sucessão em São Paulo. Boulos vai melhor no extremo leste da cidade e Ricardo Nunes, o atual prefeito, vai melhor na zona oeste, diz pesquisa. Ministro Gilmar Mendes libera para julgamento ação sobre penduricalhos. E o que é penduricalhos? Às vésperas do recesso do Judiciário, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, devolveu para julgamento no plenário a ação sobre o pagamento. Isso aqui é o penduricalho. A ação sobre o pagamento de quase R$1 bilhão em penduricalhos a juízes federais.
A discussão sobre o tema estava suspensa desde março, quando o ministro pediu mais tempo, pediu vista do processo para analisar um recurso da Advocacia Geral da União, da AGU, contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que liberou o pagamento do benefício do penduricalho a um grupo de magistrados. O penduricalho pode render a cada beneficiado até 2 milhões de reais. O total é 1 bi. Gilmar Mendes liberou o caso para julgamento às 12 horas do dia 26, data que teve início o Fórum Jurídico de Lisboa, que é isso que eu falei agora há pouco, está na 12ª edição. O evento foi organizado pela IDP, que é a faculdade do ministro. Ele vai fazer lá em Lisboa. Não há data prevista para que o caso aí do penduricalho volte a ser debatido no Supremo Tribunal Federal. A análise deve ser retomada no plenário virtual da Corte, onde o processo começou a ser avaliado. O caso está sob alçada da 2ª turma do STF, da qual participam, além de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli, os ministros Edson Fachin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou em 2011 uma resolução determinando que todos os magistrados, procuradores e promotores de justiça têm direito aos mesmos benefícios e vantagens no salário. O que era para ser uma norma de equilíbrio entre as categorias, acabou dando margem à criação de penduricalhos no serviço público no judiciário. 4 anos depois da resolução do Conselho Nacional de Justiça, o Congresso aprovou uma lei criando um benefício específico para juízes federais que trabalham em mais de uma comarca ou acumulam muitos processos para julgar. O projeto foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff em 2015. Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ampliou o pagamento para juízes estaduais. Era só então para juízes federais. O CNJ disse que os juízes estaduais também tinham direito a esse dinheirinho extra. Até aquele momento, em 2020, esse valor ficava dentro do teto constitucional, que determina que nenhum servidor público pode receber mais do que um ministro do Supremo. Pode receber mais em salário. O que passa do teto é descontado. Em 2022, foi a vez dos promotores e procuradores de justiça terem acesso ao mesmo benefício dos juízes federais e estaduais. É o chamado efeito cascata. Esse penduricalho é uma enganação para extrapolar o salário máximo do país. Ele não chama de salário, ele não chama de vencimento. Bota de vantagem, pagamento extra, é para receber por fora e extrapolar o teto máximo de gasto, o teto máximo de salário, que é o que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o chamado, por isso que eu li toda a matéria, para explicar o que é penduricalho. Ainda na área de política, Polícia Federal estica a operação sobre atos golpistas até janeiro
de 2025. Então, a investigação se estende até janeiro do próximo ano. Páginas internacionais. Mais de 200 candidatos desistem da disputa para barrar ultradireita na França. E o segundo turno está previsto para domingo próximo, a eleição. Tumulto em cerimônia religiosa deixa de mais 100 mortos na Índia. Após decisão sobre imunidade parcial, juiz adia sentença de Donald Trump. Brasil. Câmara Municipal de São Paulo dá aval a mais prédios na Avenida Faria Lima e facilita regularizações. Pacote urbanístico aprovado traz ainda alterações de zoneamento e propostas para centro, bairro Água Espraiada, o Jurubatuba, e IAB critica falta de rigidez nas áreas vulneráveis. Além do entorno do Oficina, nova lei prevê parque no Clube Banespa. Estado de São Paulo planeja versão do Vale do Silício perto da universidade universitária. Isso em inteligência artificial, em tecnologia. MEC fará avaliação da formação dos docentes, dos professores. Jockey Clube obtém liminar para manter suas atividades em São Paulo. Sindicatos chegam a um acordo à noite de ontem e greve de ônibus em São Paulo é suspensa. Papa Francisco vai canonizar primeiro santo milenial de 2025. E o que é a palavra milenial? Milenial diz respeito a milênio, ou também a geração Y. É uma geração que nasceu entre os anos 80 e anos 90. E esse santo também é chamado, é um jovem, ele é bem novo, ele é chamado influencer de Deus. Ele faleceu e está havendo alguns milagres e o Papa vai canonizar esse primeiro santo dessa geração Y. Área de esportes. Com Antônio Oliveira demitido, o Corinthians mira em Fábio Carille. Em Curitiba, São Paulo mira o G4 em confronto direto. Brasil só empata com a Colômbia e pega o Uruguai e não vai ter o jogador Vini Júnior nesta partida. Holanda derruba a Romênia e vai enfrentar a Turquia. Caderno de Economia e Negócios. Presidente Lula diz que o governo tem de fazer alguma coisa para segurar a alta do dólar. Ruídos sobre sucessão no Banco Central e quadro fiscal afetam juros, diz o presidente Campos Neto. Jabuti, inserido na PEC do Banco Central, vai blindar os cartórios. Está aqui a entrevista de página inteira com o banqueiro Pedro Moreira Salles. Ele diz: há reformas inacabadas e discussões incompletas. Ele falando aqui sobre os 30 anos do Plano Real. Para banqueiro, o Plano Real foi um momento extraordinário, mas o país precisa avançar. O Pedro Moreira Salles, ele é copresidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, maior banco da América Latina, com 2,8 trilhões de reais em ativos. O peso de Lula na inflação, comércio global cresce 1% no primeiro trimestre, diz OMC. Bancos alertaram. Isso aqui é a matéria de manchete de capa do jornal. Bancos alertaram
a Comissão de Valores Monetários sobre venda de ações por ex-diretores das lojas americanas. E está aqui uma das páginas do inquérito da Polícia Federal dizendo isso. Emissões brasileiras no exterior somam 15 bilhões de dólares no ano e já alcança o que foi arrecadado em 2023. Empresa Equatorial Energia avalia vender ativos da empresa para investir em saneamento. Foi a única que se apresentou para comprar a Sabesp em São Paulo. Meta, que é a dona do Facebook, terá de parar a coleta de dados no Brasil. E por último, Amanda, é a capa aqui do caderno Cultura e Comportamento. Está uma entrevista sobre literatura brasileira, é que a escritora Tatiana Salem, ela está lançando um livro. O nome do livro chama-se Melhor Não Contar. Escritora enfrenta seus demônios internos para revelar abuso. Foram 25 anos para Tatiana Salem Levi conseguir falar, conseguir escrever de sua dor, que é também a de tantas outras mulheres, no corajoso romance Melhor Não Contar. Tatiana, livro fala de segredo que não consegui contar à minha mãe, tampouco aos meus diários. É com você. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. Aqui o destaque do dia, a manchete é sobre o mercado, que não é um monstro como o governo pensa. Aqui um apresentador de televisão fala essa frase, enquanto o mercado aqui literalmente pega fogo com chamas. Na área editorial, foi destaque na capa da Folha de São Paulo, retórica populista de Lula semeia crise. O frenesi verborrágico do presidente, do petista, alimenta a incerteza econômica e a alta do dólar, criando uma armadilha para o próximo chefe do Banco Central. E também aqui o outro destaque é o gasto nada homeopático. Ante as carências do SUS, o uso de recursos públicos em terapias controversas precisa ser revisto. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje é intitulada Despacito. O governo brasileiro já conta com mais uma performance extravagante de Javier Milei contra Lula em sua fala na CEPAC, que é a conferência conservadora que ocorre no próximo final de semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Há uma esperança de que algum tipo de autocontenção do argentino impeça um rompimento total na relação entre os dois governos. Seja como for, a aposta é de que os contatos entre os Sanchelés, Mauro Vieira e Diana Molino, a hoje cordiais, serão preservados. Ainda na área de político, o destaque aqui é São Paulo. As dúvidas sobre candidatos e alianças em São Paulo mexem com datas de convenções. Com indefinições, o PSDB e o PSB ainda não definiram as suas reuniões, enquanto o MDB de Nunes marcou a sua para perto do prazo final. Ainda na área de política, é que perdeu e não volta mais, diz Lula sobre Bolsonaro na presidência. O petista afirma que o povo vai ter que aprender a gostar da democracia. Ainda em destaque é a sabatina lá na região da Sabatina, aqui na questão de Recife, na região de Recife, que Gilson Machado diz que o Recife tem administração comunista. Ele que é pré-candidato, à prefeitura de Recife pelo PL. Ainda em destaque na política é o gasto de tribunal com viagens, inclui voo de R$54 mil na executiva. Foi que o o Tribunal Superior do Trabalho pagou R$730 mil em diárias e passagens para os magistrados, e a corte cita os compromissos ligados ao tema.
Ainda em destaque são os projetos sobre ensino jurídico para crianças e adolescentes patinam. Outros destaques aqui na área da política: bolsonaristas articulam frentes para diminuir o poder da Advocacia Geral da União. A oposição acelera a fim de honorários e quer extinguir o órgão contra fake news. Outro destaque são que trabalhadores rurais bloqueiam via em protesto contra Bolsonaro. Pelo mundo, a entrevista "O Medo Move Planos de Maduro nas Eleições", afirma Maria Corina. Impedida de concorrer, a principal figura de oposição na Venezuela faz campanha para o aliado Edmundo González. Ainda em destaque pelo mundo, o Plano B alcança intenção de voto semelhante a Biden. Um levantamento feito pela CNN testa o nome de apoio aos democratas em disputa contra Trump. Ainda em destaque pelo mundo, a Vibras e Grupo da Austrália renovam negociação de venda. O diálogo sobre um contrato de 70 milhões de dólares é retomado após manifestação de interesse da China por armas do Brasil. Ainda em destaque na França, Le Pen repete Bardella e nega-se governar sem maioria na França. O mercado, o destaque da capa é que o dólar volta a subir e atinge R$ 5,66 em um dia de nova crítica de Lula ao Banco Central. Ainda em destaque aqui na área de mercado é que os fundos de previdências fechados podem ter isenção da nova taxa. A Fazenda avalia um pedido feito pelo grupo de trabalho sobre o IBS e o CBS na Câmara. Vinícius Torres Freire escreve sobre Lula descontrolado. Ele diz que o presidente cria ambiente de crise quando não havia uma e chuta os juros e o dólar para cima. E por fim, aqui o destaque é que o TCU sela o destino da Oi em julgamento sobre acordo com a União. São esses aqui os destaques internos que a gente tem na Folha de São Paulo. O que a gente tem no Povo de hoje, Oceli? Uma matéria dizendo que mais 2 crianças atingidas, baleadas na Areninha, lá no bairro do Barroso, recebem alta hospitalar do Instituto Dr. José Frota. Essa tentativa de chacina aconteceu no último dia 21 de junho, onde 9 pessoas foram baleadas. 2 morreram, uma senhora de 48 anos e uma criança de 10 anos morreram baleadas. Ao todo foram 9 pessoas, entre crianças e adolescentes, foram baleadas e levadas para o Instituto Dr. José Frota. Minha matéria diz que mais 2 dessas crianças baleadas receberam alta e já estão em casa. Na área nacional, Lula diz que o governo tem de fazer alguma coisa para segurar o dólar, a alta do dólar. Lula tem criticado a atual política monetária e o presidente do Banco Central. Seleção de futebol feminina é convocada. 18 em busca do ouro olímpico. O técnico Arthur Elias cumpriu ontem a dura missão de escolher as 18 jogadoras para buscar a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A experiente Marta, essa aqui é da foto, será a estrela do grupo, que não contará também com a veterana Cristiane do Flamengo. Na Eurocopa, Holanda e Turquia estão nas quartas de final. Ceará deve ter alta de 5% no número de turistas em julho. É o período da alta estação. E a previsão é da Secretaria de Turismo do Ceará. Uma alta de 5% dos turistas no Ceará. A charge do Cleito é o Lula, aqui como fosse uma galinha, chocando as emendas parlamentares que devem ser liberadas até sexta-feira, dia 5, para os deputados.
quer dizer, são emendas parlamentares, mas são enviadas diretamente para os municípios indicados pelos deputados e senadores. Na coluna vertical, tratando sobre o mesmo assunto, aqui em Fortaleza, Sarto abre maratona de inaugurações, de final de entregas, porque ele só pode participar, não só ele, mas todo gestor que é pré-candidato, que vai ser candidato nas eleições deste ano, só pode participar de inaugurações até sexta-feira. Depois não pode mais, porque é proibido pela legislação eleitoral. Diz o seguinte: o prefeito José Sarto pretende inaugurar pelo menos 10 obras da Prefeitura de Fortaleza até a próxima sexta-feira, incluindo 3 novos postos de saúde. Maratona ocorre em decorrência do calendário da Justiça Eleitoral, que proíbe, a partir de sábado, a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. Muitas das ações envolvem pleitos de vereadores e pré-candidatos ao Legislativo, que integram a base de apoio do prefeito na Câmara Municipal de Fortaleza. Grande estrela da agenda deve ocorrer na tarde da sexta-feira, quando o prefeito entrega a primeira etapa da obra de requalificação da Praia de Iracema, que inclui reforma do calçadão e criação de nova ciclovia. Outra ação destacada inclui a inauguração da segunda etapa do Parque Raquel de Queiroz. Completam a agenda a entrega do novo Centro de Comando e Controle, que integra câmeras de videomonitoramento da Prefeitura, 3 novos postos de saúde, uma creche, 2 urbanizações de lagoas e uma areninha. Nesse atropelo todo, eu lembro que em outras gestões, Camilo fez isso, a prefeita Luiziane fez isso, por conta da legislação eleitoral, foram inauguradas obras só com a frente feita, o resto da obra toda por fazer, a pressa de colocar a marca, de colocar a placa dizendo que foi inaugurada pelo gestor fulano de tal. A reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre transição energética, um futuro de placas e pás eólicas, aqueles cataventos gigantes que produz energia eólica. E pergunta: rumo à transição energética? É uma análise que a reportagem traz. O panorama brasileiro em meio ao desafio global. Brasil subsidia 5 vezes mais os combustíveis fósseis, como gasolina, os combustíveis que vêm do petróleo, gasolina, diesel. Eleições 2024. O ministro Camilo Santana disse ontem, lá nessa solenidade, que é a manchete do jornal, que anunciou 200 e tantos milhões para a construção de creches no Ceará, ele minimizou a liderança de Capitão Wagner nas pesquisas. O que é que disse o Camilo? Já vimos vários cenários desses no passado. Ex-governador do Ceará, o que é que ele diz? Ex-governador do Ceará, ainda disse estar focado na educação, mas voltou a defender alinhamento entre as instâncias de governo, federal, estadual e municipal. Federal quem manda é o PT, estadual quem manda é o PT, e ele quer que também na Prefeitura de Fortaleza, quem passe a mandar na gestão é o PT. Em Calcaia, o pré-candidato Catânio cita possíveis nomes de vices para compor a chapa dele. Ele diz que essa decisão da escolha do vice será tomada em até 10 dias. Justamente em até 10 dias, porque no dia 20
começa o período das convenções partidárias. É do dia 20 ao dia 5 de agosto. E quem são os dois pretendentes a vice de Catânio em Caucaia? É o ex-presidente da Câmara e suplente de deputado Silvio Nascimento, do PSB. E também o vereador Vanderlan Alves, do Republicanos. A Assembleia Legislativa do Ceará tem sessões plenárias em auditório após incêndio no plenário 13 de maio. As sessões foram retomadas ontem e nesse auditório improvisado tem uma matéria muito interessante que você pode conferir no blog Edson Silva, contando e mostrando como está esse ambiente improvisado, que é o auditório da Unipasse, da Universidade do Parlamento. E ontem foi a primeira sessão nesse novo ambiente, com muitas falhas de áudio, microfone não funcionava, ainda muito incipiente a transmissão de ontem da sessão da Assembleia Legislativa do Ceará através do YouTube e através da TV Assembleia. Polícia Federal estica operação sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Então, a operação de investigação ainda vai se estender até janeiro do próximo ano, de 2025. Área de economia. Volume de financiamentos imobiliários no Ceará salta 30% em um mês. Nova etapa de programa de crédito terá juros de 1,6% para pequenos negócios. M. Dias Branco é pela quarta vez a marca mais lembrada do Ceará. A pesquisa foi feita pelo Datafolha. É que eles chamam de Top F Mondays, é o topo da mente, aquilo que está na cabeça do cearense. Qual é a primeira marca que você lembra no Ceará? A M. Dias Branco foi a escolhida nesta pesquisa do Datafolha. Ministério da Educação anuncia construção de 57 novas creches no Ceará. A solenidade foi ontem lá no Centro de Convenções. E não foi só o anúncio não, já entregava um papel para cada prefeito, como se fosse um termo de compromisso. Posto de saúde no bairro Jardim América é inaugurado ontem, daqui a foto, é essa maratona de inaugurações que o prefeito Sarto de Fortaleza está fazendo. E a foto aqui é ele e o secretário de saúde, Galeno Taumaturgo. Profissionais do HGF, do Hospital Geral de Fortaleza, que é um hospital do governo do estado, os profissionais denunciam suspensões de cirurgias eletivas, aquelas programadas, na unidade hospitalar. Igreja do Patrocínio, no centro de Fortaleza, volta a celebrar missas após incêndio em lojas vizinhas. O município de Aiuaba registra temperaturas mais frias do Ceará em 2024. E lá não é zona de serra não, é sertão brabo. Editorial do Jornal Povo. Segurança é o principal problema, é o título do editorial. E por último, Amanda, a manchete do caderno de esporte sobre o jogo de ontem da seleção brasileira. Novo tropeço, roteiro amargo. Brasil cede empate à Colômbia, fica em segundo do grupo e vai enfrentar o Uruguai nas quartas de final no próximo sábado. É com você. Seguindo agora para as páginas brasiliense, a gente começa falando da área de política. O destaque é Lula sobre o dólar.
tenho de fazer alguma coisa. O presidente marca reunião com a equipe econômica para debater as medidas do que chamou de especulação no mercado de câmbio e critica novamente a política monetária. A moeda americana chega a R$ 5,66 e Campos Neto, presidente do Banco Central, diz que as decisões da autoridade monetária são técnicas. Aqui em destaque a fala do presidente Lula à Rádio Baiana. Ele diz que é um absurdo. Obviamente, o que me preocupa é essa subida do dólar. É uma especulação. Ainda aqui em destaque, na área de política, nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve na sua coluna que, ao atacar Lula, Milei exuma rivalidade argentina. Ainda em destaque na área de política, em artigos, Alexandre Garcia escreve sobre Lula e Biden. Ele fala sobre erros simples de avaliação cometidos por quem sempre teve fama de intuitivo, revela um certo cansaço neste ano e meio de terceiro mandato. Ainda em destaque na área de política dentro do governo é sobre a defesa da PEC da segurança. Lula sugere uma maior participação do governo federal na segurança pública dos estados, mas admite que a proposta pode encontrar resistência de governadores e marcará reunião com os gestores. O texto deve ser enviado ao Congresso pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Aqui em destaque a foto do ministro da Justiça. Ele diz que conforme a PEC que vai ser enviada por ele, o governo federal teria uma prerrogativa para estabelecer as diretrizes a serem seguidas pelos estados. Aqui uma fala do presidente Lula, ele diz, abre aspas, a gente vai enfrentar a recusa de muitos governadores porque muitos reclamam da segurança pública, mas não querem abrir mão do controle das polícias civil e militar, fecha aspas, para o que disse o presidente. Ainda em destaque dentro do governo é que isenção para carne na cesta básica está sendo discutida, foi o que disse o ministro da Fazenda. Ele também vê com otimismo a votação da reforma tributária antes do recesso parlamentar lá no Congresso Nacional. Ainda falando de política, Denise Rothenberg escreve sobre o desafio econômico. Com programas sociais retomados e funcionando, falta o governo acertar o passo no controle de gastos a fim de evitar uma explosão da dívida. Nesse sentido, vem por aí a reafirmação do discurso de cobrança de impostos dos mais ricos. É nessa linha que seguirá a segunda etapa da reforma tributária. Um ensaio desse discurso ainda ocorrerá neste mês, durante a reunião de ministros da área econômica dos países do G20 ao final do mês, no Rio de Janeiro. Ainda Denise Rothenberg escreve sobre a ideia de apresentar uma proposta na área de segurança em plena campanha eleitoral de prefeitos e vereadores, vem acompanhada de uma estratégia para dar visibilidade ao PT nessa seara e de quebra dar aos candidatos do partido e a Lula uma resposta àqueles que quiserem acusar o governo federal de não ajudar os estados e municípios deste tema. Ainda na área da economia, Denise Rothenberg também escreve que o governo não vai promover nenhuma nova medida na reforma da Previdência, seja para quem for. Os estrategistas políticos consideram que esse tema cria mais confusão e não resolve o problema tributário do país. O foco será a tributária sobre patrimônio e renda. Ainda em destaque na área de política, é muito à direita, nada à esquerda, sobre a entrevista com a senadora Damares Alves, que a gente destacou aqui ontem ao falar do Correio Brasiliense. Aqui os políticos analisam as previsões de Damares Alves, de que conservadores chegarão com força em 2026 e os progressistas não. Ainda em destaque agora na área de privacidade, sobre
a inteligência artificial sem acessar dados de brasileiros. A agência proíbe, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, proíbe a dona do Instagram e do WhatsApp de usar informações sobre usuários para o treinamento com inteligência artificial. E ainda aqui em destaque agora pelo Brasil, é uma entrevista com Ricardo Jacques, ele que é secretário da Comissão Interministerial de Recursos do Mar, diz que continente blindado de pressões econômicas. Ele que é coordenador das ações do governo no continente gelado, o contra-almirante é um ardoroso defensor da pesquisa científica brasileira. Para ele, a Estação Antártica pode oferecer uma das mais eficientes redes de alerta contra os desastres climáticos. Na economia, o destaque são para os 30 anos do Plano Real, sucesso, habilidade de Fernando Henrique Cardoso e sua equipe. O apoio irrestrito do então presidente Itamar Franco foi fundamental para o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, para que ele conseguisse emplacar essa nova moeda. Uma equipe técnica bem qualificada, coube a ele fazer essa costura política. Aqui alguns dos nomes, que foram responsáveis pela implementação do Plano Real. Também em destaque na área da economia, é que na área de mercado, a Maurício Segalo escreve sobre a alta do dólar e o mercado que segue sem entender Lula. Ele ainda destaca que 3,9% foi quanto cresceu a produção nacional de petróleo em maio versus a de abril, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Foi o primeiro avanço em 6 meses. E também aqui falando sobre as contas públicas na área de economia, saída para dívidas dos estados, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, costura um acordo entre os governadores e o Executivo Federal para aprovar ainda em julho um novo indexador. Ainda em destaque agora falando do mundo, sobre as eleições nos Estados Unidos, aliados e pesquisas pressionam Biden. Um dos deputados aliados do democrata se torna o primeiro de seu partido a defender que o presidente desista da eleição. Também um ex-líder na Câmara dos Deputados afirma ser legítimo questionar a saúde do correligionário. Outros deputados também reforçam o favoritismo por Donald Trump. Ainda falando sobre o mundo, agora sobre as eleições na França, cresce a aliança contra a extrema-direita. Na área de opinião, o editorial do Correio Brasiliense de hoje é sobre as falas de Lula e os especuladores. O primeiro artigo de opinião de César Vitor do Espírito Santo, ele que é engenheiro florestal, ele escreve sobre Grande Sertão e Grande Sertão Veredas. Ainda em destaque nos artigos de opinião, o administrador e especialista em educação financeira escreve sobre a portabilidade das dívidas no cartão, uma nova arma de concorrência bancária. E aqui também em destaque um artigo de Aécio Neves, ele que é deputado federal, presidente do Instituto de Telefonia de Vídeo, ex-governador de Minas Gerais. Ele fala que sem o Plano Real, o Brasil atual não existiria. E por fim, aqui na área da saúde, é que a Organização Mundial da Saúde lança diretriz contra o tabagismo e sobre a qualidade de vida, comer bem para envelhecer melhor ainda. São esses aqui os destaques que a gente tem dentro do Correio Brasiliense. Agora eu sei o que a gente tem dentro do Valor Econômico de hoje. A jornalista Lu Aiko Ota, que é do próprio Valor Econômico, escreve: ajuste fiscal de Lula poderá ter bondades. A Amazônia tem as 10 cidades com os piores índices socioambientais na floresta Amazônia. O indicador desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Harvard apresenta pela primeira vez o progresso social dos municípios brasileiros. Se a Amazônia está assim, com os 10 piores, como é que está o Nordeste? A matéria não fala do Ceará e fala do Piauí para dizer que o Piauí, que é um estado mais pobre, um dos estados mais pobres do Brasil, tem desempenho socioambiental similar ao de Rondônia, estado com PIB
o produto interno bruto agropecuário muito maior. Abre aspas, o Piauí tem feito um esforço enorme de gestão social, de investimentos, de melhoria nas escolas. E isso aparece no resultado, diz o pesquisador da Universidade de Harvard. Produção de petróleo cresce 3,6% em maio no Brasil. Governos regionais reduzem pagamento e as dívidas crescem. Tesouro Nacional calcula perda provável de 140 bilhões de reais. Governo e Senado tentam elaborar proposta de renegociação dessas dívidas. Proposta não evolui em encontro de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, com os governadores. Essa dívida é para com a União, é dos estados para com a União. Grupo de muito endividados cresce e é maior desde outubro. Parcela da população brasileira que compromete mais de 50% da renda com dívidas tem ligeira alta e chega a 20,8%, aponta a pesquisa. Superendividamento atinge todas as classes sociais. Lula defende PEC da segurança do ministro da Justiça Lewandowski. Negociadores do G20 se reúnem no Rio de Janeiro para alinhar documento final. Para ganhar força, grupos entregam proposta comum. Somente 57% dos municípios brasileiros, 57%, não chega a 60%, tem fundo do idoso. É um recurso para aplicar, para investir em favor dessa categoria dos idosos. Dos 10 mais aquinhoados, o Fortaleza, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, está na 5ª posição. O primeiro que mais tem recursos é da cidade de Barretos, com 53 milhões. Depois vem a cidade de Porto Alegre, cidade de Belo Horizonte, Curitiba é a 4ª, Fortaleza é a 5ª, São Paulo é a 6ª, Campina Grande do Sul a 7ª, Paraná 8ª, São Lourenço do Sul a 9ª e Jaraguá do Sul a 10ª. Fortaleza fica na 5ª posição com um aporte ao Fundo do Idoso, Fundo Municipal do Idoso, de 9.065.988 reais. Há uma especulação, um jogo de interesse contra o real, afirma Lula sobre essa alta diária do dólar. Ao alimentar a alta do dólar, Lula piora cenário econômico. Ministro Haddad leva propostas para garantir meta fiscal. O economista Bruno Caraza estuda a casta dos privilegiados brasileiros. Primeiro volume, ele lançou agora um livro, que é o primeiro volume da trilogia, que é dedicada, a trilogia é dedicada à elite dos servidores públicos e seus penduricalhos. E nesse lançamento do primeiro volume, o nome da trilogia é O País dos Privilégios. O livro é editado pela Companhia das Letras, pela editora Companhia das Letras. E nesse primeiro volume, que me chamou a atenção, é essa foto. A mediadora do lançamento foi a jornalista Renata Lopretti. Renata Lopretti é que apresenta aquele jornal bem quase 11 horas da noite na Globo News. E ela está aqui ao lado do economista Armínio Fraga. Lula defende inclusão de carnes na cesta de produtos desonerados de impostos.
O assunto deve ser tratado no projeto de lei que trata das regras de funcionamento da CBS e do IBS, que são os novos impostos da reforma tributária, tema que é tema de um dos grupos da Câmara. E um desses grupos, quem participa é o deputado cearense, economista, professor do CAEM da Universidade Federal do Ceará, o Mauro Benevides Filho. E a matéria do Valor Econômico cita ele. O que ele diz sobre esse assunto? Mauro Filho diz: o ministro, está falando do Haddad, que teve uma reunião, a declaração de Lula foi dada em um dia de reuniões entre deputados dos grupos de trabalho da reforma, que regulamenta a reforma tributária. Aí, sobre essa reunião, Mauro Filho diz o seguinte: o ministro Haddad falou que, se fizer diferente pelo IPCA, terá impacto primário. E trazer impacto primário agora, para ele, não é adequado. Pondero aos estados, aos governadores dos estados, que não vamos insistir nessa questão. É pouca coisa, inclusive pelos valores repartidos, afirmou o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, durante a audiência pública com representantes dos governadores. Revisão da lei de zoneamento é aprovada. Elaboração do orçamento de 2025 está atrasada. Área internacional. Escalada no frete marítimo pressiona exportadores chineses. Partidos de esquerda e de centro na França formam aliança contra o RN, que é a Reunião Nacional, é o partido de extrema-direita na França. Editorial do Valor Econômico: Lula cria embaraços em série para Banco Central conter inflação. Parceria público-privada para o Plano Amazônia. Meta fiscal contínua é um avanço. Mudança climática é falha de mercado. Brasil vive contraste entre avanço de mercado fitness e da obesidade. Caderno Empresas: o suposto esquema do copia e cola das verbas fraudadas das lojas americanas. Em meio à crise, a rede anuncia integração de site. Saicali, a ex-diretora das lojas americanas, tentou blindar o seu patrimônio pessoal, diz o Ministério Público Federal. Brasil é chave na estratégia global da empresa Engie, afirma a diretora executiva. Companhia franco-belga tem o objetivo de zerar emissões de gases de efeito estufa no país em 2030, antes da meta mundial. Equatorial Energia define estrutura de capital para a Sabesp. A ANDP suspende coleta de dados da empresa Meta. Agências reguladoras mais rigorosas traçam novo cenário para as Big Techs, como a Meta. A Meta é uma Big Tech. China acelera 5.5G para dar suporte ao uso de inteligência artificial. Poluição do Google cresce 48% em 5 anos. Crédito rural com subsídio financiou áreas com desmate. Plano Safra terá juros entre 7% e 12% ao ano. Banco CMA compra 30% da RSA Capital. Caderno Finanças: dólar vai a R$ 5,70, mas mercado não espera intervenção do Banco Central. E Bovespa se descola parcialmente de ativos locais. Treasuries
tem sessão de alívio com Powell. É perigoso vender dólar sem ajustar a economia, diz Le Grazi. Stone aposta em créditos a franquias para expandir oferta. Para Campos Neto, é preciso sair da narrativa de Banco Central político. COE, alavancado, amplia possibilidade de perdas com produtos polêmicos. E qual é a sigla para Certificados de Operações Estruturadas? Certificado de operação estruturada, alavancado, amplia possibilidade de perda com produto polêmico. E por último, é o caderno de legislação, Amanda. É dizendo que o CARF mantém multa a empresário por planejamento tributário abusivo via fundos de investimento. E advogados, sobre o assunto, advogados contestam sessões sem debates.